Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse momento de bate-papo. Lembra aí de dar o seu like, de curtir, compartilhar com outras pessoas esse nosso vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Quero falar aqui um bate-papo sobre o universo. É que existe muita teoria espalhada por aí, e aí muitas vezes os seres humanos criam espetáculos, teatros sobre o universo em si. Não quero fazer nenhuma dignação, nenhuma fórmula de que eu sei. Mas existe alguns assuntos que alguns grupos se debatem. Então eu gostaria de você também de dar a sua opinião aí. E fica até o final desse vídeo que nós vamos falar um pouco sobre o universo. Será que eu sou só aqui no universo? Ou você também esteja sozinho no universo? A Terra? Será que existe só eu e você? Ou a população do universo? Aí existem vários debates aí falando sobre isso, sobre a questão que nós somos o único. E tem outras pessoas, outros grupos que existem. Não, existem várias outros povos, outros galáxias, outros planetas, além do nosso, que contém vida, né? Contém forma de vida parecido conosco. Então, nós não sabemos porque nós estamos aqui para um propósito. Mas veja só, qualquer um que já parou para olhar a Lua, as estrelas e os planetas, se indagou sobre como pode existir toda essa beleza, tão distante de nós, na qual seria o nosso papel nesse espetáculo. Qual seria? Seria apenas nós só aqui? Ou nós seremos só um? Qual o nosso lugar no universo? Veja só, os gregos antigos, por exemplo, acreditavam que as estrelas das constelações eram apenas pontos luminosos fixos que formavam desenhos e seus ninhos. Os planetas eram corpos errantes, pois se movia em relação às estrelas e representava seus principais deuses. Nesse contexto, os seres humanos estavam no centro de tudo. Eles pensavam assim. A ideia da expansão do universo, né, levou, na segunda metade do século XX, né, a se desenvolver-se ali a teoria do Big Bang, como nós muitos sabemos. Segundo, qual universo teria surgido há cerca de 137 milhões de anos. Vários inícios desses eventos foram coletados ao longo das últimas décadas, mas ainda não há um consenso de que o Big Bang foi, de fato, o início de tudo. Embora tenhamos fontes de evidência disso, disparada teoria, várias assim. Paralelamente, no final do século XX e no início do século XXI, constatou-se que há centenas de bilhões de estrelas que existem nas centenas de bilhões de galáxias do universo, que representa apenas uma pequena parte de tudo que existe no universo. Há algo em torno de 4%, o restante seria composto chamada de matérias, de energia escura, né, que atua no universo. Porém, não há uma observação diretamente nisso, né? Ou seja, além disso, os avanços tecnológicos, ou seja, que foram descobertos em si, né, milhares de planetas extrasolares compondo diferentes tipos de sistemas, ou seja, de sistemas planetários. Devido às limitações das técnicas de observação, esses planetas são, na maioria das vezes, maiores do que
a Terra e estão muito próximos de suas estrelas, diferentemente do que acontece no sistema solar. Mas nos próximos anos, com os novos telescópios e satélites de observação, descobriremos que há encontros de mundos semelhantes ao nosso. Ou seja, existe aí uma expectativa que não é só o nosso universo que para. Há muitos espaços fora diante desse quadro. Qual será o nosso lugar no universo? Você já parou para pensar nisso? Até então, onde sabemos, a Terra é o único planeta. A Terra é o único planeta que se desenvolveu vida, né? Ou seja, que se desenvolveu vida e que é compreendido o significado de suas próprias existências aqui na Terra, né? Do universo, ele mesmo sendo esse sentido como uma civilização há pouco mais de 10 mil anos, né? Ou seja, na escala da existência do universo, isso corresponde a apenas alguns segundos. Ou seja, talvez o surgimento de forma de vida aqui, como a nossa, tenha sido um evento raro. Um evento raro em um universo imenso como nós conhecemos. Pois são necessárias condições muito especiais para o seu aparecimento. Esse fato nos tornaria mais próximo e mais protagonista, importante. Interessante que o mais importante que ao longo da nossa história, que foi desenvolvendo no modo particular no nosso planeta, é de tentar entender o nosso papel diante desse grande cosmos, o cósmico. Mas é possível haver milhares ou milhões de outros seres na imensidão do cosmos, que nesse momento pode estar fazendo a mesma pergunta que nós fazemos, a mesma indagação que nós fazemos. Afinal, há muito espaço lá fora. Ah, como há muito, viu? Se perguntar. O mais importante é que, ao longo da nossa história, foram desenvolvidos um modo particular de tentar entender o nosso papel no grande teatro cósmico. Ou seja, por meio de nossas crenças e medos, nós tentamos descobrir isso, né? Ou seja, pela investigação sistemática, pela ciência, que nos proporciona muitas vezes, que é atrasada, mas que está se evoluindo. Somos apenas criaturas, meus irmãos, que tenta de alguma forma evoluir com seus erros e acertos, não é? Mas também somos capazes de buscar a resposta. Por que não busca a resposta? Que nunca serão definitivas para as nossas questões mais fundamentais de nossas vidas. Para mim, esse talvez seja nosso papel no universo. Ou seja, por fim, é buscar essa resposta, é entender qual o sentido dentro desse contexto do universo, do planeta Terra. Talvez você faça essa pergunta que eu mesmo faço. Talvez tenha aí pessoas que não entendem. A gente vê aí, né, que existe ainda um grupo fechado que não quer entender o sentido desse universo. Já parou para pensar se só você que está aqui? Não, existem várias pessoas, na verdade, né? Eu e outras pessoas, seres humanos. Mas será que existem outros seres semelhantes a nós, aí espalhados? Não aqui, mas em outros planetas? Já que o planeta é cheio de galáxias, cheio de... foram descobertos já. Então, há possibilidades. Isso é um ponto de interrogação para você e para mim. De pesquisar, de ir atrás. Sabemos que o avanço tecnológico da ciência hoje, muitos governos estão investindo pesado no universo, né, com telescópios, com até mesmo a ida a Marte, né, com robô indo lá. E a visão é de que esse mundo seja próximo de nós. Né? A nossos olhos, a nossa física, né, a nossa matéria, não tem como até essa possibilidade de chegar lá. Até tem, com os avanços da ciência, segundo diz que nós fomos até a Lua.
interessantes que tem prova, né? E outros dizem que não foi só inventação para colocar um país no lugar. Nós sabemos qual é esse país que em primeiro lugar que ele tem, né, fama. Enfim, mas é uma pergunta de nós perguntarmos se realmente existe vida além do nosso planeta Terra. Aí a gente vê que existem arquivos, se você procurar, existem arquivos que mostram que só não existe eu e você aqui. Existem outros seres, né, em outros planetas tão distantes como nós vimos aqui, né, nesse bate-papo que eu falei, né? Se existem outros seres, se existem outras matérias, se existem outros planetas, outras estrelas diferentes da nossa, há uma possibilidade de ter vida. Contando aqui um pouquinho sobre de que existe também uma possibilidade de aproximação de algumas experiências de pessoas que tiveram com outras espécies de seres. Assim, eu tenho pesquisado aí e vejo pessoas que dizem que têm conectado, que têm se aproximado, alguns seres próximos a eles, e pessoas que têm experiência de algum fenômeno de outros planetas que veio até elas e falaram para elas que seres, né, não permanentes da Terra aqui, mas de outras galáxias, de outras estrelas, de outros planetas. Interessante isso. Eu, com minha crença, como cristão, devo me questionar, porque o que foi passado para mim e para você, como dentro do contexto do cristianismo, é que só existe uma vida aqui na Terra. Será? É isso que passa nas escolas, né, no terceiro ano, ou seja, os livros que nós lemos é bem fechado. Mas se você for hoje em dia, né, você pesquisa aí para o YouTube, para o Google, né, você vai pesquisar, você vê algumas coisas assim tão pequena, distorcida, meio tempo esclarecida, meio tempo não tão esclarecida. Existe um grupo de ufologia que tem vários grupos, né, que conta história, que existem ETs, coisas desse tipo assim, né? Eu ainda não tive essa experiência de um ser chegar até mim e dizer, eu sou aí, prazer Jailson, estou aqui para passar uma mensagem de outro planeta para você. Sabemos que a própria palavra, a Bíblia, aquele livro sagrado, nos remonta que Deus criou o ser humano, multiplicou para conviver aqui na face da Terra. Só assim. Existe alguma parte da Bíblia que fala um pouco sobre outras galáxias. Deus fez outros universos, multiplicou. Eu pergunto, esse universo que Deus fez foi só para fazer? Para estar ali como um teatro ou um desenho, sem nenhuma habitação? Sabemos que agora, né, existem vários telescópios, várias tecnologias que estão alcançando, como o famoso DVEBs, né, que está alcançando novos espaços e mostrando para nós seres humanos que, opa, não é bem assim não, peraí, que foi escrito no livro, que estão ali nos livros da história, da humanidade, da Terra, não é bem assim não. Existe aí segundo os relatos, né, eu estou falando esse contexto, não é de mim, é sobre algumas fontes que eu pesquisei nesse contexto que existem pessoas que bate fermamente que existe outra vida, além da Bíblia, além do que foram, segundo eles, esses grupos, né, disse que tudo foi criado para um momento aqui na Terra, para que a gente seja aprisionado só nesse livro sagrado que é a Bíblia, mas que existe outra história por trás disso, né, que até mesmo os governos, até mesmo a própria mídia, ela não divulga, que existem outras raças além de nós. É bem questionado isso. Se nos perguntarmos se só realmente somos nós sozinhos aqui no universo, só os seres humanos que habitam. Mas é um ponto de interrogação, né? Se existem vários planetas fora do nosso, e só o nosso existe vidas como nós, será que outros planetas não existem outras vidas? Tipo, igual a nós também? De outra forma diferente? Existem os oceanos também que já estão sendo descobertos em suas profundezas, que existe mistério lá embaixo também. Então é algo que nós devemos aí nos questionar.
Parou para pensar se daqui a uns 50 anos aparecer outra civilização igual a nós, parecida com nós? Segundo os ufólogos, disse que existe essa conexão com outros seres chamados óvulos, ou seja, outros planetas, ou os chamados ETs, que eles são justamente outras raças. Então, se isso vir à tona, que algumas mídias, né, os Estados Unidos, os países avançados, né, que estão mostrando, soltando aí alguns vídeos que mostram o famoso, ano passado, no início desse ano, né, sobre o exército americano, mostrou ali um combate, ou seja, filmaram os caças militares, filmaram algum objeto não identificado, eles dizem não identificado, né, que se aproximou ali daquele avião, né, de guerra, ou seja, naquele jato, e ali foi filmado um objeto com alta velocidade. Então, possa ser uma alta tecnologia criada por outro país. Isso tudo que eu estou falando são respostas e perguntas, interrogações, diagramações de alguns grupos que estão aí afirmando que existe sim outras raças além de nós. Se isso não vier à tona, seria um retrocesso, uma evolução mais adiante. Eu acredito que nós cada vez mais estamos evoluindo. Prova disso que eu estou falando com você agora através aqui do YouTube. E há 20 ou 50 anos atrás não tinha essa comunicação, mas agora está tendo. Por quê? Então, há uma evolução tecnológica por trás, ou à frente de mim, ou à frente de você, mostrando que há algo até melhor do que eu, até melhor do que você. Então, esse é o nosso papo de hoje. Agradeço, obrigado por isso. Então, que você, nesse momento, compartilhe esse vídeo. Peço a você que se inscreva aí, certo? E compartilha, curta, dê um like aí, dê um joinha. Compartilhe para mais pessoas, né? Se você gostou, realmente, eu agradeço, muito obrigado, tá bom? E fica na paz aí. Bye, bye. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse momento de bate-papo. Lembra aí de dar o seu like, de curtir, compartilhar com outras pessoas esse nosso vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Quero falar aqui um bate-papo sobre o universo, que existe muita teoria espalhada por aí, e aí muitas vezes os seres humanos criam espetáculos, teatros sobre o universo em si. Não quero fazer nenhuma dignação, nenhuma fórmula de que eu sei. Mas existem alguns assuntos que alguns grupos se debatem. Então gostaria de você também de dar a sua opinião aí. E fica até o final desse vídeo que nós vamos falar um pouco sobre o universo. Será que eu sou só aqui no universo? Ou você também esteja sozinho no universo? A Terra? Será que existe só eu e você? Ou a população do universo? Aí existem vários debates aí falando sobre isso, sobre a questão que nós somos o único. E tem outras pessoas, outros grupos que existem. Não, existem vários outros povos, outros galáxias, outros planetas, além do nosso, que contém vida, né, contém forma de vida parecido conosco. Até então, nós não sabemos porque nós estamos aqui para um propósito. Mas veja só, qualquer um que já parou para olhar a Lua, as estrelas e os planetas, se indagou sobre como pode existir toda essa beleza, tão distante de nós, na qual seria o nosso papel nesse espetáculo. Qual seria? Seria apenas nós, só aqui? Ou nós seremos só um? Qual o nosso lugar no universo? Veja só, os gregos antigos, por exemplo, acreditavam que as estrelas das constelações eram apenas pontos luminosos, fixos, que formavam desenhos e seus mitos. Os planetas eram corpos errantes,
pois se movia em relação às estrelas e representava seus principais deuses. Nesse contexto, os seres humanos estavam no centro de tudo. Eles pensavam assim. A ideia da expansão do universo, né, levou, na segunda metade do século XX, né, a se desenvolver-se ali a teoria do Big Bang, como nós muito sabemos. Segundo, qual universo teria surgido há cerca de 137 milhões de anos. Vários inícios desses eventos foram coletados ao longo das últimas décadas, milhares de anos, mas ainda não há um consenso de que o Big Bang foi, de fato, o início de tudo. Embora tenhamos fontes de evidência disso, disparada teoria, várias assim. Paralelamente, no final do século XX e no início do século XXI, constatou-se que há centenas de bilhões de estrelas que existem nas centenas de bilhões de galáxias do universo, que representa apenas uma pequena parte de tudo que existe no universo. Há algo em torno de 4%, o restante seria composto chamada de matérias, de energia escura, né, que atua no universo. Porém, não há uma observação diretamente nisso. Né? Ou seja, além disso, com os avanços, né, tecnológicos, ou seja, que foram descobertos em si, né, milhares de planetas extrasolares compondo diferentes tipos de sistemas, ou seja, de sistemas planetários. Devido às limitações das técnicas de observação, esses planetas são, na maioria das vezes, maiores do que a Terra e estão muito próximos de suas estrelas, diferentemente do que acontece no sistema solar. Mas, nos próximos anos, com os novos telescópios e satélites de observação, descobriremos que há encontros de mundos semelhantes ao nosso. Ou seja, existe aí uma expectativa que não é só o nosso universo que para. Há muitos espaços fora diante desse quadro. Qual será o nosso lugar no universo? Você já parou para pensar nisso? Até então, onde sabemos, a Terra é o único planeta. A Terra é o único planeta que se desenvolveu vida, né? Ou seja, que se desenvolveu vida e que é compreendido o significado de suas próprias existências aqui na Terra, né? Do universo, ele mesmo sendo esse sentido como uma civilização há pouco mais de 10 mil anos. Né? Ou seja, na escala da existência do universo, isso corresponde a apenas alguns segundos. Ou seja, talvez o surgimento de forma de vida aqui, como a nossa, tenha sido um evento raro. Um evento raro em um universo imenso como nós conhecemos. Pois são necessárias condições muito especiais para o seu aparecimento. Esse fato nos tornaria mais próximo e mais protagonista, importante. Interessante que o mais importante que ao longo da nossa história, que foi desenvolvendo no modo particular no nosso planeta, é de tentar entender o nosso papel diante desse grande cósmico. Mas é possível haver milhares ou milhões de outros seres na imensidão do cosmos, que nesse momento pode estar fazendo a mesma pergunta que nós fazemos, a mesma indagação que nós fazemos. Afinal, há muito espaço lá fora. Ah, como há muito, viu? Se perguntar. O mais importante é que, ao longo da nossa história, foram desenvolvido um modo particular de tentar entender o nosso papel no grande teatro cósmico. Ou seja, por meio de nossas crenças e medos, nós tentamos descobrir isso, né? Ou seja, pela investigação sistemática, pela ciência, que nos proporciona muitas vezes, que é atrasada, mas que está se evoluindo. Somos apenas criaturas, meus irmãos, que tenta de alguma forma evoluir.
com seus erros e acertos, não é? Mas também somos capazes de buscar a resposta. Quem que não busca a resposta? Que nunca serão definitivas para as nossas questões mais fundamentais de nossas vidas. Para mim, esse talvez seja nosso papel no universo. Ou seja, por fim, é buscar essa resposta, é entender qual o sentido daqui, dentro desse contexto do universo, do planeta Terra. Talvez você faça essa pergunta que eu mesmo faço. Talvez tenha gente aí, pessoas que não entendem. A gente vê aí, né, que existe ainda um grupo fechado que não quer entender o sentido, né, desse universo. Já parou para pensar se só você que está aqui? Não, existem várias pessoas, na verdade, né? Eu e outras pessoas, seres humanos. Mas será que existem outros seres semelhantes a nós, aí espalhados? Não aqui, mas em outros planetas? Já que o planeta é cheio de galáxias, cheio de, né, foram descobertos já, então há possibilidades. Isso é um ponto de interrogação para você e para mim. De pesquisar, de ir atrás. Sabemos que o avanço tecnológico da ciência hoje, os muitos governos estão investindo pesado no universo, né? Com telescópios, com até mesmo a ida a Marte, né? Com robô indo lá. E a visão é de que esse mundo seja próximo de nós. Né? Aos nossos olhos, a nossa física, né? A nossa matéria, não tem como até essa possibilidade de chegar lá. Até tem, com os avanços da ciência, segundo diz que nós fomos a Terra boa. Interessante que tem prova, né? E outros dizem que não é, foi só inventação para colocar um país no lugar. Nós sabemos qual é esse país que em primeiro lugar que ele tem, né, fama. Enfim, mas é uma pergunta de nós perguntarmos se realmente existe vida além do nosso planeta Terra. Aí a gente vê que existem arquivos, se você procurar, existem arquivos que mostram que só não existe. Eu e você aqui. Existem outros seres, né, em outros planetas tão distantes como nós vimos aqui, né, nesse bate-papo que eu falei. Né? Se existem outros seres, se existem outras matérias, se existem outros planetas, outras estrelas diferentes da nossa, há uma possibilidade de ter vida. Contando aqui um pouquinho sobre esse conteúdo, de que existe também uma possibilidade de aproximação de algumas experiências de pessoas que tiveram com outras espécies de seres. Assim, eu tenho pesquisado aí e vejo pessoas que dizem que têm conectado, que têm se aproximado, alguns seres próximos a eles, tem pessoas que têm experiência de algum fenômenos de outros planetas que veio até elas e falaram para elas que seres, né, não permanentes da Terra aqui, mas de outras galáxias, de outras estrelas, de outros planetas. Interessante isso. Eu, com minha crença, como cristão, devo me questionar, porque o que foi passado para mim e para você, como dentro do contexto do cristianismo, é que só existe uma vida aqui na Terra. Será? É isso que passa nas escolas, né, no terceiro ano, ou seja, os livros que nós lemos é bem fechado. Mas se você for hoje em dia, né, você pesquisa aí para o YouTube, para o Google, né, você vai pesquisar, você vê algumas coisas assim tão pequena, distorcida, meio tempo esclarecida, meio tempo não tão esclarecida. Existe um grupo de ufologia que tem vários grupos, né, que conta história, que existem ETs, coisas desse tipo assim, né. Eu ainda não tive essa experiência de um ser chegar até mim, dizer, eu sou aí, prazer Jailson, né, eu estou aqui para passar uma mensagem de outro planeta para você. Sabemos que a própria palavra, a Bíblia, aquele livro sagrado, nos remonta que Deus criou o ser humano, multiplicou para conviver aqui na face da Terra. Só assim. Existe alguma parte da Bíblia que fala um pouco sobre outras galáxias. Deus fez outros universos, multiplicou. Eu pergunto, esse universo que Deus fez foi só para fazer? Para estar ali como um teatro ou um desenho? Sem nenhuma habitação. Sabemos que agora, né, existem vários telescópios, várias tecnologias que estão alcançando, como o famoso DVEBs, né, que está alcançando novos espaços e mostrando para nós, seres humanos, que, opa, não é bem assim não, peraí. Que foi escrito no livro, que estão ali nos livros, da história, da humanidade, da Terra, não é bem assim não. Existe aí
segundo os relatos, né? Eu estou falando esse contexto, não é de mim, é sobre algumas fontes que eu pesquisei nesse contexto que existem pessoas que batem fermamente que existe outra vida, além da Bíblia, além do que foram, segundo eles, esses grupos, né, disse que tudo foi criado para um momento aqui na Terra, para que a gente seja aprisionado só nesse livro sagrado que é a Bíblia, mas que existe outra história por trás disso, né, que até mesmo os governos, até mesmo a própria mídia, ela não divulga, que existem outras raças além de nós. É bem questionado isso. Se nos perguntarmos se só realmente somos nós sozinhos aqui no universo, só é os seres humanos que habitam. Mas é um ponto de interrogação, né? Se existem vários planetas fora do nosso, e só o nosso existe vidas como nós, será que outros planetas não existem outras vidas? Tipo, igual a nós também? De outra forma diferente? Existem os oceanos também que já estão sendo descobertos em suas profundezas, que existe mistério lá embaixo também. Então é algo que nós devemos aí nos questionar. Parou para pensar se daqui a uns 50 anos aparecer outra civilização igual a nós, parecida com nós? Segundo os ufólogos, disse que existe essa conexão com outros seres chamados óvulos, ou seja, outros planetas, ou os chamados ETs, que eles são justamente outras raças. Então, se isso vir à tona, que algumas mídias, né, os Estados Unidos, os países avançados, né, que estão mostrando, soltando aí alguns vídeos que mostram, o famoso, ano passado, no início desse ano, né, sobre o exército americano, mostrou ali um combate, ou seja, filmaram os caças militares, filmaram alguns objetos não identificados, eles dizem não identificados, né, que se aproximou ali daquele avião, né, de guerra, ou seja, naquele jato, e ali foi filmado um objeto com alta velocidade. Então, possa ser uma alta tecnologia criada por outro país. Isso tudo que eu estou falando são respostas e perguntas, interrogações, denominações de alguns grupos que estão aí afirmando que existem sim outras raças além de nós. Se isso um dia vem à tona, seria um retrocesso, uma evolução mais adiante. Eu acredito que nós cada vez mais estamos evoluindo. Prova disso que eu estou falando com você agora através aqui do YouTube. E há 20, 50 anos atrás não tinha essa comunicação, mas agora está tendo. Por quê? Então, há uma evolução tecnológica por trás, ou à frente de mim, ou à frente de você, mostrando que há algo até melhor do que eu, até melhor do que você. Então, esse é o nosso papo de hoje. Agradeço, obrigado por isso. Então, que você, nesse momento, compartilhe esse vídeo. Peço a você que se inscreva aí, certo? E compartilha, curta, dê um like aí, dê um joinha, compartilhe para mais pessoas. Né? Se você gostou, realmente, eu agradeço, muito obrigado, tá bom? E fica na paz aí. Bye, bye. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse momento de bate-papo. Lembra aí de dar o seu like, de curtir, compartilhar com outras pessoas esse nosso vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Quero falar aqui um bate-papo sobre o universo. Que existe muita teoria espalhada por aí, e aí muitas vezes os seres humanos criam espetáculos, teatros sobre o universo em si. Não quero fazer nenhuma dignação, nenhuma forma de que eu sei. Mas existem alguns assuntos que alguns grupos se debatem. Então eu gostaria de você também de dar a sua opinião aí. E fica até o final desse vídeo que nós vamos falar um pouco sobre universo. Será que eu sou só aqui no universo, ou você também esteja sozinho no universo, a Terra? Será que existe só eu e você, ou a população do universo? Aí existem vários debates aí falando sobre isso, sobre a questão que nós somos o único. E tem outras pessoas, outros grupos que existem, não, existem várias outras
outros povos, outros galáxias, outros planetas, além do nosso, que contém vida, né? Contém forma de vida parecido conosco. Então, nós não sabemos porque nós estamos aqui para um propósito. Mas veja só, qualquer um que já parou para olhar a Lua, as estrelas e os planetas, se indagou sobre como pode existir toda essa beleza, tão distante de nós, na qual seria o nosso papel nesse espetáculo. Qual seria? Seria apenas nós, só aqui? Ou nós seremos só um? Qual o nosso lugar no universo? Veja só, os gregos antigos, por exemplo, acreditavam que as estrelas das constelações eram apenas pontos luminosos, fixos, que formavam desenhos e seus mitos. Os planetas eram corpos errantes, pois se movia em relação às estrelas e representavam seus principais deuses. Nesse contexto, os seres humanos estavam no centro de tudo. Eles pensavam assim. A ideia da expansão do universo, né, levou, na segunda metade do século XX, né, a se desenvolver-se ali a teoria do Big Bang, como nós muitos sabemos. Segundo, qual universo teria surgido há cerca de 137 bilhões de anos. Vários inícios desses eventos foram coletados ao longo das últimas décadas, mas ainda não há um consenso de que o Big Bang foi, de fato, o início de tudo. Embora tenhamos fontes de evidência disso, dispararam teoria várias assim. Paralelamente, no final do século XX e no início do século XXI, constatou-se que há centenas de bilhões de estrelas que existem nas centenas de bilhões de galáxias do universo, que representa apenas uma pequena parte de tudo que existe no universo. Há algo em torno de 4%, o restante seria composto chamada de matérias, de energia escura, né, que atua no universo. Porém, não há uma observação diretamente nisso, né? Ou seja, além disso, os avanços, né, tecnológicos, ou seja, que foram descobertos em si, né, milhares de planetas extrasolares compondo diferentes tipos de sistemas, ou seja, de sistemas planetários. Devido às limitações das técnicas de observação, esses planetas são, na maioria das vezes, maiores do que a Terra e estão muito próximos de suas estrelas, diferentemente do que acontece no sistema solar. Mas nos próximos anos, com os novos telescópios e satélites de observação, descobriremos que há encontros de mundos semelhantes ao nosso. Ou seja, existe aí uma perspectiva que não é só o nosso universo que para. Há muitos espaços fora diante desse quadro. Qual será o nosso lugar no universo? Você já parou para pensar nisso? Até então, onde sabemos, a Terra é o único planeta. A Terra é o único planeta que se desenvolveu vida, né? Ou seja, que se desenvolveu vida e que é compreendido o significado de suas próprias existências aqui na Terra, né? Do universo, ele mesmo sendo esse sentido como uma civilização há pouco mais de 10 mil anos, né? Ou seja, na escala da existência do universo, isso corresponde a apenas alguns segundos. Ou seja,
talvez o surgimento de forma de vida aqui, como a nossa, tenha sido um evento raro em um universo imenso como nós conhecemos, pois são necessárias condições muito especiais para o seu aparecimento. Esse fato nos tornaria mais próximo e mais protagonista, importante. Interessante que o mais importante que ao longo da nossa história, que foi desenvolvendo no modo particular no nosso planeta, é de tentar entender o nosso papel diante desse grande cósmico. Mas é possível haver milhares ou milhões de outros seres na imensidão do cosmos, que nesse momento podem estar fazendo a mesma pergunta que nós fazemos, a mesma indagação que nós fazemos. Afinal, há muito espaço lá fora. Como há muito, viu? Se perguntar. O mais importante é que, ao longo da nossa história, foram desenvolvidos um modo particular de tentar entender o nosso papel no grande teatro cósmico. Ou seja, por meio de nossas crenças e medos, nós tentamos descobrir isso, né? Ou seja, pela investigação sistemática, pela ciência, que nos proporciona muitas vezes, que é atrasada, mas que está se evoluindo. Somos apenas criaturas, meus irmãos, que tenta de alguma forma evoluir com seus erros e acertos, não é? Mas também somos capazes de buscar a resposta. Quem que não busca a resposta? Que nunca serão definitivas para as nossas questões mais fundamentais de nossas vidas. Para mim, esse talvez seja nosso papel no universo. Ou seja, por fim, é buscar essa resposta, é entender qual o sentido dentro desse contexto do universo, do planeta Terra. Talvez você faça essa pergunta que eu mesmo faço. Talvez tenha aí pessoas que não entendem. A gente vê aí, né, que existe ainda um grupo fechado que não quer entender o sentido desse universo. Já parou para pensar se só você que está aqui? Não, existem várias pessoas, na verdade, né? Eu e outras pessoas, seres humanos. Mas será que existem outros seres semelhantes a nós, aí espalhados? Não aqui, mas em outros planetas? Já que o planeta é cheio de galáxias, cheio de... foram descobertos já. Então, há possibilidades. Isso é um ponto de interrogação para você e para mim. De pesquisar, de ir atrás. Sabemos que o avanço tecnológico da ciência hoje, muitos governos estão investindo pesado no universo, né, com os telescópios, com até mesmo a ida a Marte, né, com robô indo lá. E a visão é de que esse mundo seja próximo de nós. Né? A nossos olhos, a nossa física, né, a nossa matéria, não tem como até essa possibilidade de chegar lá. Até tem, com os avanços da ciência, segundo diz que nós fomos até a Lua. Interessante que tem prova, né? E outros dizem que não foi só inventação para colocar um país no lugar. Nós sabemos qual é esse país que é em primeiro lugar, que ele tem, né, fama. Enfim, mas é uma pergunta de nós perguntarmos se realmente existe vida além do nosso planeta Terra. Aí a gente vê que existem arquivos, se você procurar, existem arquivos que mostram que só não existe. Eu e você aqui. Existem outros seres, né, em outros planetas tão distantes como nós vimos aqui, né, nesse bate-papo que eu falei. Né? Se existem outros seres, se existem outras matérias, se existem outros planetas, outras estrelas diferentes da nossa, há uma possibilidade de ter vida. Contando aqui um pouquinho sobre esse conteúdo, de que existe também uma possibilidade de aproximação de algumas experiências de pessoas que tiveram com outras espécies de seres. Assim, eu tenho pesquisado aí e vejo pessoas que dizem que têm conectado, que têm se aproximado a alguns seres próximos a eles, e pessoas que têm experiência
algum fenômeno de outros planetas que veio até elas e falaram para elas que seres, né, não permanentes da Terra aqui, mas de outras galáxias, de outras estrelas, de outros planetas. Interessante isso. Eu, com minha crença, como cristão, devo me questionar, porque o que foi passado para mim e para você, como dentro do contexto do cristianismo, é que só existe uma vida aqui na Terra. Será? É isso que passa nas escolas, né, no terceiro ano, ou seja, os livros que nós temos é bem fechado. Mas se você for hoje em dia, né, você pesquisa aí para o YouTube, para o Google, né, você vai pesquisar, você vê algumas coisas assim tão pequena, distorcida, meio tempo esclarecida, meio tempo não tão esclarecida. Existe um grupo de ufologia que tem vários grupos, né, que conta história, que existem ETs, coisas desse tipo assim, né? Eu ainda não tive essa experiência de um ser chegar até mim, dizer, eu sou aí, prazer Jailson, né, estou aqui para passar uma mensagem de outro planeta para você. Sabemos que a própria palavra, a Bíblia, aquele livro sagrado, nos remonta que Deus criou o ser humano, multiplicou para conviver aqui na face da Terra. Só assim. Existe alguma parte da Bíblia que fala um pouco sobre outras galáxias. Deus fez outros universos, multiplicou. Eu pergunto, esse universo que Deus fez foi só para fazer? Para estar ali como um teatro ou um desenho, sem nenhuma habitação? Sabemos que agora, né, existem vários telescópios, várias tecnologias que estão alcançando, como o famoso James Webb, né, que está alcançando novos espaços e mostrando para nós seres humanos que, opa, não é bem assim não, peraí, que foram escritos no livro, que estão ali nos livros da história, da humanidade, da Terra, não é bem assim não. Existe aí segundo os relatos, né, eu estou falando esse contexto, não é de mim, é sobre algumas fontes que eu pesquisei nesse contexto que existem pessoas que bate fermamente que existe outra vida, além da Bíblia, além do que foram, segundo eles, esses grupos, né, disse que tudo foi criado por um momento aqui na Terra para que a gente seja aprisionado só nesse livro sagrado que é a Bíblia, mas que existe outra história por trás disso, né, que até mesmo os governos, até mesmo a própria mídia, ela não divulga, que existem outras raças além de nós. É bem questionado isso. Se nos perguntarmos se só realmente somos nós sozinhos aqui no universo, só é os seres humanos que habitam. Mas já é um ponto de interrogação, né? Se existem vários planetas fora do nosso, e só o nosso existe vidas como nós, será que outros planetas não existem outras vidas? Tipo, igual a nós também? De outra forma diferente? Existem os oceanos também que já estão sendo descobertos em suas profundezas, que existe mistério lá embaixo também. Então é algo que nós devemos aí nos questionar. Parou para pensar se daqui a uns 50 anos aparecer outra civilização igual a nós, parecida com nós? Segundo os ufólogos, disse que existe essa conexão com outros seres chamados óvulos, ou seja, outros planetas, ou os chamados ETs, que eles são justamente outras raças. Então, se isso vir à tona, que algumas mídias, né, os Estados Unidos, os países avançados, né, que estão mostrando, soltando aí alguns vídeos que mostram, o famoso, ano passado, no início desse ano, né, sobre o exército americano, mostrou ali um combate, ou seja, filmaram os caças militares, filmaram alguns objetos não identificados, não identificados, né, que se aproximou ali daquele avião, né, de guerra, ou seja, naquele jato, e ali foi filmado um objeto com alta velocidade. Então, possa ser uma alta tecnologia criada por outro país. Isso tudo que eu estou falando são respostas e perguntas, interrogações, denominações
tem alguns grupos que estão aí afirmando que existe sim outras raças além de nós. Se isso um dia vier à tona, seria um retrocesso, uma evolução mais adiante. Eu acredito que nós cada vez mais estamos evoluindo. Prova disso que eu estou falando com você agora através aqui do YouTube. E há 20 ou 50 anos atrás não tinha essa comunicação, mas agora está tendo. Por quê? Então, há uma evolução tecnológica por trás, ou à frente de mim, ou à frente de você, mostrando que há algo até melhor do que eu, até melhor do que você. Então, esse é o nosso papo de hoje. Agradeço, obrigado por isso. Então, que você, nesse momento, compartilhe esse vídeo. Peço a você que se inscreva aí, certo? E compartilha, curta, dê um like aí, dê um joinha. Compartilhe para mais pessoas. Né? Se você gostou, realmente, eu agradeço, muito obrigado, tá bom? E fica na paz aí. Bye, bye.